Olá, professor. Meu nome é Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos primários. A lição hoje é a número 4, que tem como tema Um Dia Triste. O texto bíblico se encontra em Gênesis 37, de 12 ao 36. O objetivo da lição é que o aluno saiba que precisa confiar em Deus, pois Ele está sempre perto para nos ajudar em todas as circunstâncias, favoráveis ou difíceis. O ponto central é Deus está conosco nos momentos de alegria e também de tristeza. Então, para iniciar a aula, a minha sugestão, hoje a gente começa com um quebra-gelo. Então, o professor encha um balão, né? E esse balão, e você vai depois de cheio, você vai conversando com seus alunos, perguntando para as crianças. Alguma vez você já sentiu vontade de brigar com alguém, de se vingar, de fazer alguma maldade com alguém, só por causa de uma briga? Alguma vez assim? Então, aí você, com um balão cheio, pega e estoura, então, o balão. Então, pergunte, tem alguma coisa para fazer para arrumar esse balão? Não. Por quê? Porque após estourar ele, não tem como consertar. A mesma coisa quando a gente briga com alguma pessoa, faz alguma coisa de errado. A gente não tem como consertar. Então, a gente tem que pensar bem antes de tomar alguma atitude, se controlar, né? Orar, pedir a Deus uma direção e explicando isso para os seus alunos. Então, sempre pensar antes de ter uma reação espontânea, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de vingança, né? Que às vezes pode acontecer, a gente está sujeito, a gente é humano, né? E pode vir a acontecer, mas que possamos sempre pensar antes, orar antes, pedir para que Deus nos ajude a nos controlar, porque uma vez, né, o balão estourado, não tem como consertar, né? Foi rasgado, não tem como consertar esse balão. Então, como um semestre a gente vai tratar todo sobre a vida de José, né, a gente tem que prestar bem atenção para que a gente não passe, né, da história, se mantenha na mesma história do que essa lição, lição número 4, quer passar para os nossos, a gente consequentemente passar para os nossos alunos. Então, eu foquei em 3 pontos principais para a gente não se perder ali na história, que seria a tristeza, a inveja, a confiar em Deus, porque Deus está conosco. Então, na verdade, são 4, né? Então, comece a contar a história para as crianças com esses 3 temas ali em mente, para não, né, a gente não se perder ali na história, não ultrapassar o limite do que a lição número 4 quer nos trazer. Então, comece a contar para as crianças. Imagine, criança, a tristeza de José por ter passado toda essa situação que vocês já estão, né, estudando lições passadas, que as outras profs já passaram. Né, logo na sua casa, com seus irmãos, com a família, que a família deveria estar protegendo, guardando, ensinando, e pelo contrário, o coração dos irmãos de José se encheram de ciúme, de inveja e quiseram prejudicar então José. Porém, José, né, como era um filho muito obediente, né, cheio de virtudes e tudo, mesmo assim não deixou de acreditar nos sonhos que Deus havia ali dado, né? Continuou firme, crendo que Deus ia cumprir os seus sonhos, como a gente mais para frente vai ver, né, nas próximas lições, a concretização disso. Então, para narrar a história, poder ilustrar a história, né, eu trouxe aqui, então, um poço feito de latinha mesmo, de latinha de leite em pó, encapada com EVA, com uns pedacinhos de quadrado ali, para representar que fosse um tijolinho. E uma tampinha assim. Daria para fazer um pouquinho diferente, de repente tem bastante modelinhos na internet com mais levantadinho, tudo, mas eu achei que ia ficar muito romantizado para a nossa história ali de José. Porque até às vezes alguns relatos ali, parte da Bíblia diz que ele foi jogado em um buraco, né? Outros falam em poço. Então, a gente fez assim só para ilustrar mesmo a queda de José. E para fazer os personagens, você pode estar utilizando já os personagens anteriores, já ensinados nas aulas anteriores pelas outras prof. Silvana, a Lau, também a Ju, trouxeram alguns exemplos que você pode estar utilizando ao longo das aulas. E eu trouxe mais uma opção aqui, bem simples,
para ser utilizado através de colher descartável. E aí os bonequinhos, os personagens em si, você pode estar levando pronto ou usando como uma oficina mesmo na sala. Eu vou deixar disponível lá para vocês também, já para impressão. Então é só imprimir e entregar para os alunos. Às vezes eles podem realmente estar fazendo rostinho, ou tem algumas opções aqui de rostinho, de expressões já para colocar. Às vezes é interessante eles estarem também colocando, porque assim eles vão passar o que eles acham realmente, como é que será que é a expressão dos irmãos de José. Será que era de felicidade? Será que era de raiva? Então eles podem estar expressando também através do rosto dos personagens. Então, pode ser então utilizado assim, colado aqui, dessa forma assim. Né? Eu fiz assim um canetinho aqui só para dar uma colorida. Por quê? Para destacar a de José. Aqui do José eu fiz de exemplo que pode ser, né, feito no palitinho de picolé, de baixador de língua, que é um pouquinho mais largo. A gente encontra em casa de produtos hospitalar, bem facinho também de encontrar. Ou até através de pirulitinho, que depois pode servir de lembrança, de repente eles podem levar o personagem que eles fizeram para casa também. E para demonstrar, eu fiz aqui só para a gente poder espetar e desopor a base, só encapei aqui com um papel bem simples de graft, né? Agora eu esqueci o nome, e enfeitadinho de EVA. Então aí você vai contando a história e depois eles mesmos, né, vão trazer e vai espetando aqui para ir contando a história. Contando a história. Aí eles também, legal que também nesses personagens aqui já tem um nome também, então eles já vão se familiarizando com os nomes dos irmãos de José. Então eram 12, eram bastante irmãos, como já também foi contado lá sobre a família na primeira lição. Esse é só com palitinho também do pirulito, que às vezes pode dar o pirulito e ele sobrar o palitinho, então colocar ali também para contar a história. E aqui eu também fiz mais um irmão, também só de palitinho. Então, né, tem um monte de irmãos aí, o José, então. E para ajudar aqui, então já, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil visualizar. Então, vocês vão narrando as histórias, né, contando, então. E para finalizar, também a gente pode dar uma ênfase ali no objetivo da lição. O objetivo é como um ponto central, na verdade, né? Que Deus está conosco nos momentos de alegria e tristeza. Então, bem simples também, confeccionando, só impresso. Fiz um smilezinho ali só de alegria e de tristeza, para simbolizar a alegria e a tristeza, que também pode ser colocado aqui. Como forma de plaquinha também, às vezes para ajuda legal também para tirar fotos. Eles também gostam bastante nessa hora de tirar foto. E, deixa eu verificar aqui, para uma dica de louvor, meus alunos, pelo menos, eles não gostam muito de estar louvando, cantando ali na sala. Porém, uma sugestão, tem algumas musiquinhas que contam, então, a história de José. É legal, então, deixar de fundo, enquanto eles vão fazendo uma atividade, vão fazendo a lição, atividade da lição, ou até mesmo confeccionando ali os rostinhos, eles podem estar escutando, então vão, ao mesmo tempo, gravando já um pouco mais da história de José ali, através dos louvores das canções. Aí eu botei 3 opções ali para vocês poderem verificar ali na internet com um videozinho. Às vezes quiserem também, se tiverem tempo, passar uma historinha também é legal. Eles gostam bastante desse recurso também. E para a memória, eu fiz aqui, eu queria ter impresso em colorido, mas não deu, né? É o tema da lição. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo.
pois eu o ajudo. Como não, Deus foi fiel com José, tendo a dificuldade, passou por tudo aquilo, mas no final, como a gente vai ver, né, não contem tudo para as crianças também, vão segurando, dando, por mais que eles, um pouquinho elas já saibam da história, né, mas sempre deixa um quezinho no final, um desejo de querer mais para que elas possam voltar na aula seguinte, né, para estar descobrindo o posterior da história de José. Para a memória em ação, que também a gente consegue colocar ali, espetar ali no isopor. Dá para colocar ali. Deixa eu ver se vai aguentar. Deixa eu botar aqui. Eu gosto sempre de dar um destaque especial também ali para o versículo, né? Para eles estarem decorando. Não esqueçam de fazer ali no início da lição da aula, né? Estar orando, sempre com essas crianças, também no final. E eu gosto também do destaque aqui, destacar sempre o versículo, né? Para que eles possam estar pontuando lá no nosso programa de pontos também. E para decorar ali o versículo, uma sugestão para essa aula seria todos falarem juntos o versículo e aumentando a voz durante a citação do versículo. Então, quando eu começar baixinho, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu seguro pela mão e digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. E depois, né, podem fazer o contrário, começar mais alto e diminuindo também, e ir brincando com um versículo até eles decorarem o versículo dessa lição. Então, as dicas que eu teria para essa aula são essas, né? Que Deus possa abençoar a aula de vocês, que Ele possa estar presente ali, ministrando os corações de nossas crianças, ministrando também os nossos corações, porque toda vez que damos uma aula, aprendemos um pouco mais de Deus, aprendemos um pouco mais de nossas crianças, né? Que Deus possa estar abençoando cada vez mais.